Vocês já ouviram falar sobre a Fatal Model? Então, hoje eu quero trazer algumas polêmicas sobre essa empresa. Hoje vamos mergulhar juntos num assunto que está dando muito o que falar nas redes sociais e também na mídia brasileira. Já se depararam com aquele logotipo da Fatal Model que fica estampado em camisa de futebol? E aí pode ter gerado aquela dúvida: o que é isso afinal? O que é essa empresa? O que ela oferta? Então, do nada essa empresa ela surgiu nos holofotes, patrocinando time de futebol, aparecendo em outdoors e comerciais, e até se apresentando como uma plataforma que, abre aspas, ela dá dignidade aos profissionais do sexo, vamos assim dizer. Mas será que é bem assim? Fala galera, beleza? Então, já que estamos entrando numa seara um pouco de polêmicas, o vídeo anterior ele retratou um pouco sobre isso, então eu quero caminhar um pouco pela mesma linhagem de infelizmente, prostituição, explicar um pouco sobre como essa empresa ela se originalizou, de onde ela vem, o que ela traz, e, cara, esse assunto ele é bem polêmico. No vídeo de hoje, a gente vai desmitificar toda essa história para vocês. Vamos entender o que é essa empresa e como ela cresceu tão rápido e, principalmente, as várias polêmicas que ela vem junto com esse crescimento relâmpago que ela teve. Entre taxas questionáveis da sua plataforma, marketing controverso em jogos de futebol com até mesmo crianças assistindo, brigas com jornalistas diretamente e até denúncias oficiais. Cara, tem muita coisa pra gente conversar. Então, fica até o final que o papo vai ficar interessante e também polêmico. E aí você se pergunta assim, Scar, o que é essa Fatal Model? E antes de entrar na chuva de polêmicas, eu quero entender um pouco com vocês como essa Fatal Model ela chegou ao mundo, como ela cresceu nessa tal empresa misteriosa. Ela foi criada lá em 2016 na cidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. A plataforma basicamente funciona como um classificado online para acompanhantes. Legalmente falando, a Fatal Model não é uma agência de acompanhantes, tá? Vale ressaltar. O que seria contra a lei aqui no Brasil. Só que essa empresa, ela meio que jogou com o regulamento ali embaixo do braço e ela soube fazer de forma que fosse legal. Ela se apresenta assim como uma plataforma de marketing, onde os profissionais criam perfis e anunciam seu serviço de forma independente. Com o tempo, a empresa ela foi crescendo e hoje se apresenta como a maior do segmento no país. Estamos falando aqui de um negócio que, segundo reportagens, movimenta algo em torno de 85 milhões. Não é troco de pão, né, cara? Isso é muita coisa. O que mudou o jogo mesmo foi quando a Fatal Model ela decidiu sair da bolha e entrar de cabeça na mídia mainstream, né? A partir de 2023, começaram a patrocinar times de futebol como Vitória, se não me engano, Ponte Preta, inicialmente, né? E outros clubes brasileiros também. E de repente, a logo da empresa estava em todo lugar. Em uniformes, placas de estádio e até mesmo transmissão de TV aberta. Mas o que chama muita atenção é que junto com essa explosão de marketing, vieram também várias questões bem problemáticas. E é sobre isso que vamos falar agora. Como aconteceu a estratégia de marketing e visibilidade da marca? Olha, tem que reconhecer, a estratégia de marketing da Fatal Model foi algo genial, ou até mesmo bem controversa, dependendo do ponto de vista. Lá em 2024, voltando um pouquinho, eles anunciaram que teriam mais de 33 horas de exibição publicitária em jogos de futebol. Pensa nisso, sua logo aparecendo em partidas da Série A, campeonatos estaduais e até em jogos ali da seleção brasileira. Quem vê futebol, inevitavelmente vê a Fatal Model interligada diretamente. Além dos campos, a empresa bombou em podcasts, blogs e até redes sociais, sempre com aquele discurso de que estão promovendo segurança, respeito e também, cara, empoderamento, né, dos profissionais. Isso é muito bonito, mas no papel, né? Já ouviram aquele ditado que na prática a teoria ela é completamente diferente? Uma das jogadas mais ousadas foi quando tentaram comprar os naming rights do estádio Manuel Barrada. Ele é o estádio do Vitória Futebol Clube, que passaria a se chamar Arena Fatal Model Barradão, por um período de 10 anos. Para isso, a empresa ela ofereceu uma modéstia quantia ali
de 100 milhões de reais, pessoal. Mas os sócios logo rebateram essa oferta porque a pressão da imprensa era grande, mesmo com 70% dos sócios torcedores aprovando a oferta. E isso faria total sentido para o clube. Mesmo assim, a Fatal Model ainda garantiu o patrocínio para o time nordestino, deixando estampado seu logo no uniforme da equipe. Teve uma ação também que ela ocorreu lá em São Paulo, na Faria Lima, onde fizeram um marketing pesado para atrair muitos investidores. A mensagem era clara: somos grandes e vamos ficar ainda maiores. Mas é aí que o papo ele começa a complicar. Porque quando você cresce tanto e tão rápido, os problemas também aumentam igualmente. E as polêmicas começaram a pipocar de todos os lados. A primeira polêmica que trazem é as taxas abusivas e até mesmo a barganha. Vamos começar pelo mais irônico. A empresa que diz defender os profissionais do sexo, ela é acusada justamente pelos mesmos profissionais de práticas bastante questionáveis. Muitos das acompanhantes que usam a plataforma reclamam que a Fatal Model ela cobra taxas absurdamente altas para manter os perfis ativos e bem posicionado nos resultados de busca. É tipo um pedágio caro demais se você quer aumentar a sua visibilidade. Se você quer ficar no topo, você tem que investir mais. E vai além. Segundo denúncias, a própria plataforma parece criar um ambiente onde rola uma espécie de leilão invertido, vamos assim dizer, entre os profissionais. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Basicamente, estimula uma competição onde todo mundo precisa baixar os preços para conseguir clientes. Pensa bem. Por um lado, a Fatal Model aparece em estádio de futebol, falando de dignidade para o trabalho sexual, mas nos bastidores está criando uma condição que muitos dos próprios profissionais que vivem no ramo consideram exploratórias. E aqui está um ponto central para a gente pensar. Como a empresa defende publicamente os direitos de uma categoria, enquanto em paralelo, ao mesmo tempo, cria um sistema que muitos dessa mesma categoria consideram prejudicial. Não parece meio contraditório? Um outro fato que também precisamos falar é a publicidade em eventos esportivos. Isso também é uma grande polêmica. E essa foi uma das que mais deu para falar. A presença massiva da Fatal Model em jogos de futebol. A questão ela é bem simples. Jogos de futebol são transmitidos em horários livres, com famílias inteiras assistindo, incluindo também crianças. E aí tem uma marca de plataforma de serviços adultos com seu logo estampado aparecendo dezenas de vezes durante as partidas. Cara, não precisa ser nenhum especialista para saber que isso gera aquela dúvida ou pergunta, inevitável de criança. Vamos dizer assim: pai, o que é Fatal Model? E aí, meu parceiro, como explica? O argumento da empresa é que estão apenas mostrando a logo, sem conteúdo explícito, e que estão normalizando o trabalho sexual e combatendo o preconceito. Mas a pergunta que fica é: será que jogos de futebol assistidos por públicos de todas as idades são realmente o lugar certo e mais adequado para essa normalização? Não existiriam outras formas de combater no preconceito sem expor crianças a um serviço que, legalmente falando, só pode ser acessado por adultos? Esse debate está longe de ser simples. E o que complica é que especialistas apontam que essa exposição pode, inclusive, violar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é à toa que a empresa já enfrenta denúncias formais sobre isso. Agora, um outro conflito ali diretamente com a imprensa, que gera muita polêmica, é que quando alguém critica a Fatal Model, a coisa fica ainda mais tensa. Um dos casos emblemáticos, se não ou mais, foi o conflito com o ICL Notícias e seu criador, Eduardo Moreira. Depois que o Moreira criticou a presença da empresa em eventos esportivos, a Fatal Model, irmão, literalmente estacionou um caminhão enorme com sua logo na frente da sede do ICL. Sério, pessoal, o cara colocou um caminhão em frente à sede de quem estava criticando. E isso não parece exatamente aquela resposta serena de quem está aberto ao diálogo, né? É tipo, cara, você vai ter que me engolir de todas as formas. O episódio foi tão pesado que até a Associação Brasileira de Imprensa entrou no meio, classificando a ação como uma tentativa clara de intimidação contra a liberdade de imprensa. A ABI, inclusive, pediu investigação policial até mesmo no Ministério Público. Essa atitude
levanta uma questão muito importante. Se uma empresa reage dessa forma quando é criticada pela imprensa, será que realmente está comprometida com valores como respeito e dignidade que tanto defende em seu marketing pessoal? E isso é completamente controverso. E tem mais, uma empresa que realmente quer quebrar preconceitos e promover diálogo sobre o trabalho sexual não deveria estar aberta a críticas e discussões, em vez de tentar assim intimidar e questionar suas práticas. É como se eu quero respeito, mas eu não aceito crítica, quero que você me engula a todo custo. O que eu entendo disso é que a empresa ela não aceita muito bem a ideia de que existem pessoas, pais, empresas que vão contra ao que ela acredita ou o que ela prega. E aí ela age de uma forma assim, cara, se você não vai com os meus princípios, você apenas tem que se calar. E eu, particularmente, não concordo com isso. Tanto que existem muitas denúncias e até mesmo investigações sobre suas práticas. Para vocês terem ideia, a coisa ficou tão séria que agora a Fatal Model ela está tendo que lidar com denúncias oficiais. O Instituto Conhecimento Liberta foi até a Procuradoria-Geral da República para denunciar diretamente a empresa. De modo mais simples dizendo, né? Eles estão falando assim, olha, essa publicidade em jogos de futebol que crianças assistem não pode rolar. Isso vai contra as leis que protegem os menores. Não faz sentido você oferecer cerveja para uma criança, cara, ou um adolescente de menos de 18. O mais irônico é que a Fatal Model entrou na mídia querendo mostrar que o mercado adulto pode ser respeitado, mas todas essas polêmicas acabam reforçando justamente os preconceitos que eles dizem querer combater. Mais uma vez, se mostrando completamente contraditório. É tipo o cara que diz que vai ajudar você a subir a escada, mas fica o tempo todo pisando na sua mão. Não faz sentido. Bem, e cara, com tantas polêmicas, qual será o futuro dessa empresa que o senhor já analisou aqui no Rio Grande do Sul, né? A empresa parece determinada a continuar crescendo apesar de tudo. Mais patrocínios, mais marketing, mais exposição. Mas tem um ponto que não podemos ignorar. Existe uma grande contradição entre o discurso público da empresa e o que vem sendo relatado sobre suas práticas. Por um lado, se apresenta como defensora de profissionais do sexo. Por outro lado, é acusada por esses mesmos profissionais de práticas que tornam o seu trabalho mais precário. Defendem a normalização do trabalho sexual, mas escolhe fazer isso em ambientes frequentados por crianças, o que eu falei anteriormente sobre oferecer cerveja, né? O que inevitavelmente gera mais polêmica e potencialmente mais rejeição para quem vê a marca. Fala de respeito e dignidade, mas quando é criticada parece recorrer a táticas de intimidação contra jornalistas. Será que uma empresa realmente preocupada com a humanização do trabalho sexual agiria dessa maneira? Ou estamos diante de um caso onde o discurso de causa social está sendo usado apenas como uma ferramenta de marketing para um negócio bastante lucrativo, fazendo assim que pessoas que vivem do lado de fora da empresa a enxerguem com bons olhos, e quando ela convive com aquilo, ela descobre que não tem nada a ver. Bom, pessoal, são algumas polêmicas e retratos sobre essa empresa que cresceu, cara, de uma hora para outra. E como eu falei no vídeo anteriormente, crescer, mudar, tudo isso tem um preço, né? E essa empresa hoje ela paga por eles. Bom, pessoal, chegamos ao final desse papo sobre a Fatal Model e até mesmo as suas polêmicas e tudo mais. O que vimos é uma empresa que cresce usando um discurso de proteção aos profissionais do sexo, mas que parece fazer exatamente o oposto na prática. Porém, o mais importante é que tudo isso eu preciso da sua opinião. Você concorda com essa normalização do trabalho sexual? Deixa nos comentários aqui o que você pensa sobre isso tudo. Cara, o debate ele é necessário e eu quero entender um pouco mais do lado de vocês. Até porque, como vocês sabem, essa é uma das profissões mais antigas do mundo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui. Cara, a gente tá junto todo dia, pô. Se inscreve no canal. Clica aqui no sininho do lado também, para que quando sair algum vídeo, cara, sobre curiosidades, sobre polêmicas e fofocas também, estejamos juntos aqui para poder comentar, curtir e debatermos juntos. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Fui!